que bom ter a companhia para mais uma exploração aqui conosco. Olá, e hoje o tema é, olha, daqueles que envolvem muita paixão, né? Muita. Vamos mergulhar na jornada do charuto, um universo fascinante e complexo. Desde a sementinha até, até a cinza final, né? É um longo caminho. Exatamente. E para guiar a gente nessa conversa, a gente se baseou num papo super esclarecedor com o Genádio. Ah, o Genádio, ele é agrônomo e produtor de charutos lá no Recôncavo Baiano, certo? Isso mesmo, uma fonte incrível porque ele vive o dia a dia disso, né? Desde a planta até o charuto pronto na caixa. O que faz toda a diferença. Traz uma perspectiva prática, real, do que impacta a qualidade final. Pois é, então a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essa complexidade toda. Entender as etapas, os detalhes, a ciência por trás e a arte também, claro. Sem dúvida. É fundamental entender o processo para apreciar de verdade o que se tem na mão. É uma combinação de agricultura e artesanato muito específica. Bom, vamos lá então desmistificar isso. Bora. Para começar, o Genádio tem uma história interessante. Ele é agrônomo baiano, mas começou a carreira no sul do Brasil mexendo com tabaco para cigarro. É verdade. E depois ele voltou para o Recôncavo, que ele mesmo chama de a meca do tabaco para charuto no Brasil. E com razão, né? A fama da região é mundial. Totalmente. O terroir ali é especialíssimo. E a formação dele como agrônomo dá um olhar diferente, né? Ele entende da planta, do solo, do clima, de um jeito técnico. Sim, e isso levou ele lá em 2003 a fundar a própria marca, a Dom Francisco Charutos. Foi depois de sair de outras empresas, querendo aplicar essa visão mais integrada do campo ao charuto. E parece que ele até oferece visitação na fazenda, para mostrar o processo. Bem legal isso. Muito legal. E para a gente entender bem essa jornada toda, ele usa uma divisão em 4 fases principais. Acho que ajuda a organizar, né? Ótimo, facilita bastante. Quais são elas? A primeira é a agronômica ou agrícola, lá no campo. Depois, a fase de secagem e fermentação. A terceira é a classificação das folhas. E, por fim, a confecção e o acabamento do charuto. Perfeito, uma estrutura lógica, cada etapa com seus segredos e impactos. Podemos começar pelo campo? Vamos lá. Fase 1, o campo. Essa etapa dura mais ou menos uns 120 dias. É o ciclo principalmente da variedade mata fina, que é a estrela lá do recôncavo para o miolo, para o recheio do charuto. A famosa mata fina. Isso. E o Genádio contou que hoje ele não tem mais aquelas plantações gigantescas próprias. Ele trabalha mais em parceria com lavradores locais. Sim, ele atua mais na supervisão, na assistência técnica, na pesquisa de sementes. É um trabalho mais estratégico, né? Exato. Ele busca as melhores genéticas, faz cruzamentos. Inclusive, tem aquele híbrido super interessante que deu origem ao charuto Tierra Maestra. Ah, sim. O cruzamento da semente cubana Habana 2000 com a mata fina. Um desenvolvimento dele com os lavradores buscando um perfil diferente. O tal San Juan Martínez ou Sarran Martínez. Esse mesmo. E, além da semente, ele orienta sobre adubação, os tratos culturais, o ponto certo da colheita, a primeira secagem, todo o manejo. E tem a questão da época de plantio, né? Que varia. Sim. Os lavradores que dependem mais da chuva plantam ali por maio e a colheita vai até setembro, outubro. Mas as empresas maiores que têm irrigação conseguem plantar um ano todo. E geralmente focam em tabacos mais especiais para capa e capote, que têm maior valor agregado. Entendi. E na hora de colher, tem diferença também? Muita diferença. Basicamente, são 2 métodos principais. Um é o stalk cut. Stalk cut, o que é isso? É quando se corta o pé de tabaco inteiro, a planta toda de uma vez. É o método mais comum entre os lavradores que plantam a mata fina. Ah, tá. E por que fazem assim? Acredita-se que isso preserva mais o sabor e o aroma. A folha seca mais devagar, ainda conectada ao caule, recebendo nutrientes. O Genádio chama isso de morte homeopática. Morte homeopática. Que interessante. Faz sentido. O tabaco do Tierra Maestra é colhido assim, ele disse. Sim, o do Tierra Maestra tradicional, sim. A ideia é manter a complexidade que vem da planta. E qual o outro método? O das empresas maiores? O outro é o priming.
Nesse caso, a colheita é feita folha a folha, começando de baixo para cima na planta, à medida de cada folha atinge o ponto ideal de maturação. E por que as empresas preferem esse stalk cut? Para obter folhas mais uniformes e perfeitas, especialmente para as capas e capotes, que são muito valiosas. Permite selecionar cada folha no seu auge. Mas tem alguma desvantagem? Talvez. Essa morte súbita da folha arrancada da planta pode resultar num tabaco com um pouco menos de óleos, talvez menos saboroso ou menos elástico do que o do stalk cut. É uma escolha, né? Perfeição visual versus talvez um pouco mais de complexidade. Entendi a troca. Uma decisão que já direciona o perfil do charuto logo na colheita. Ok, saímos do campo, folhas colhidas, vamos para a fase 2. Secagem ou cura e depois a fermentação. Exato. A secagem, ou cura, é a primeira etapa depois da colheita. Dura ali cerca de 28 a 30 dias. E os métodos variam de novo, imagino, entre o stalk cut e o priming. Totalmente. Quem faz stalk cut geralmente pendura as plantas inteiras em varais, às vezes em galpões mais simples, meio rústicos. A secagem acontece de forma mais natural. E quem faz priming, folha a folha? Aí o controle é muito maior. As empresas usam estufas climatizadas, as chamadas casas de cura, com controle rigoroso de umidade e temperatura. Às vezes é tudo computadorizado. Uau! Tecnologia para garantir que aquelas folhas valiosas sequem perfeitamente sem estragar. Exatamente. Mas, como você mesma disse antes, talvez aquele método mais rústico do stalk cut tenha uma vantagem escondida na complexidade do sabor final. É uma discussão interessante. Muito! E depois de seca, a folha ainda não está pronta, né? Precisa fermentar. O Gennady usou aquela analogia da manga. Ah, a da manga verde versus madura. É perfeita. A fermentação é o processo que transforma a folha. Pensa na manga verde. Dura, meio amarga, a fermentação faz o tabaco amadurecer. O que acontece quimicamente ali? Basicamente, os amidos se convertem em açúcares. Micro-organismos e enzimas atuam sobre as folhas empilhadas, as pilones ou trojas. Isso suaviza o tabaco, remove o amargor excessivo, a picância, aquele retrogosto desagradável de folha crua, e também elimina compostos indesejáveis como a amônia. Amônia? É por isso que às vezes um charuto pode parecer agressivo na garganta? Exatamente. Uma fermentação bem feita reduz muito a amônia. Além disso, ela também ajuda a diminuir os níveis de nitrosaminas, que estão ligadas à fortaleza, mas também são motivo de preocupação para a saúde. Entendi. E aqui tem um ponto que o Gennady pareceu enfatizar bastante: o tempo dessa fermentação. Sim, e aqui entra uma questão crucial, que muitas vezes opõe o ideal e o comercial. O Gennady defende que uma fermentação natural, completa, para desenvolver todo o potencial da folha, leva em torno de 24 meses. 2 anos. É bastante tempo. Pois é. E manter tabaco estocado por 2 anos tem um custo financeiro alto para a empresa. Custo de oportunidade, de estoque parado. E o que acontece na prática? Na prática, a pressão comercial muitas vezes leva a acelerar esse processo. Reduzem para 18 meses, 12 meses, às vezes até menos. Usam técnicas para acelerar as reações. E quais as consequências de acelerar demais? Isso afeta o charuto que a gente fuma? Afeta, e muito. Uma fermentação corrida pode deixar o charuto mais nervoso, menos redondo. Pode sobrar amônia. Pode faltar complexidade de sabor e aroma. Não dá tempo de todas as transformações acontecerem plenamente. Faz sentido. Paciência na fermentação parece ser um diferencial enorme para a qualidade. Bom, tabaco fermentado. O que vem depois? Fase 3, né? A classificação. Isso. Depois de fermentado e estabilizado, o tabaco passa por uma seleção muito cuidadosa. As folhas são separadas de acordo com a função que vão ter no charuto. Que seriam? Basicamente 3 componentes. O miolo, que é o recheio, o blend, que dá o sabor principal e a força, o capote, que é a folha ou folhas que envolvem e seguram o miolo, o chamado binder, e a capa, a folha externa, o wrapper, que precisa ser bonita, elástica, com boa textura e que também contribui um pouco para o sabor e para o aroma.
E existe uma hierarquia de valor entre essas partes. Com certeza. A capa é, disparado, a parte mais valiosa do tabaco. Uma capa bonita e de qualidade custa muito mais caro. Por isso, todo aquele investimento das empresas em colheita por priming e secagem controlada. Ainda em dia, o foco é obter capas perfeitas. Exato. O Genadio até usou uma expressão que ilustra bem a lógica comercial. A descarga da capa vira capote, a descarga do capote vira enchimento. Descarga, quer dizer, o que não atinge o padrão para ser capa. Isso. O que é refugado da classificação de capa, se tiver qualidade, pode ser usado como capote. O que não serve para capote vai para o miolo, enchimento. É uma forma de aproveitar tudo, mas mostra onde está o maior valor. Uma lógica bem pragmática. E além dessa separação por função, tem a classificação pela posição da folha na planta, certo? Isso. Isso impacta o quê? Impacta diretamente o blend do miolo. A posição da folha na planta define suas características de queima, sabor e força. A classificação mais usada, de origem cubana, divide em seco, viso e ligeiro. Pode detalhar um pouco cada uma, claro. O seco vem das folhas mais baixas da planta. Elas queimam muito bem, têm ótima combustibilidade, mas geralmente pouco sabor e pouca força. O viso vem das folhas do meio. Tem uma queima boa, sabor e aroma médios, e às vezes são usadas até para capa. O ligeiro vem das folhas do topo da planta, as que recebem mais sol. Ah, essas devem ser as mais fortes. Exatamente. O ligeiro queima mais devagar, tem veios mais grossos, mas concentra muito sabor, muito aroma e principalmente a fortaleza do charuto. O segredo do blender é saber combinar essas diferentes folhas no miolo para atingir o perfil desejado. E o Genadio mencionou que a mata fina tem nomenclaturas próprias para essas posições, tipo livre-pé, centro-pé, corona. Sim, são os equivalentes locais, mas a lógica de baixo, meio e topo da planta é a mesma. Cada posição com sua característica. E ele até comentou sobre a capa do Tierra Maestra tradicional, a cubra seco. Por que essa escolha? Ele explicou que é uma capa relativamente neutra em sabor, uma folha de seco da quarta colheita, se não me engano. A ideia é justamente não mascarar, não competir com o sabor complexo do miolo e do capote, que vem daquele híbrido especial Habana 2000 com mata fina. Uma escolha para valorizar o recheio. Inteligente. Faz sentido. Chegamos então na última etapa, a fase 4. Confecção, ou seja, enrolar o charuto, e o acabamento. Aqui entra a figura central do torcedor, ou rollmaster. A habilidade manual é fundamental. Mas não adianta só a habilidade, né? O Genadio frisou muito a questão da matéria-prima estar no ponto certo. Exatamente. Ele bateu muito na tecla da umidade da folha na hora de enrolar. Precisa estar numa faixa ideal, ali entre 20% a 25%. Se não estiver assim... O que acontece? Ele disse uma frase ótima. Não se faz charuto bom com matéria-prima ruim, mas pode-se fazer charuto ruim com matéria-prima boa. Forte essa frase. Quer dizer que mesmo o melhor tabaco, se for enrolado com a umidade errada, o resultado final pode ser comprometido. Com certeza. Se a folha estiver úmida demais, o charuto fica compacto, travado, o fluxo de ar é péssimo. Se estiver seca demais, ele pode queimar rápido demais, de forma irregular, e a ponta pode abrir toda ao acender, a tal pata de elefante. Entendi. A condição da folha é tão crítica quanto a mão do torcedor. Sem dúvida. É uma combinação. Ok, o torcedor fez a mágica dele, o charuto tá lindo, enrolado, acabou. Já vai pra caixa? Ainda não. Tem etapas importantes de pós-produção. Primeiro, algo que muita gente não sabe. O congelamento. Congelar o charuto? Por quê? Para matar qualquer ovo ou larva do besouro do tabaco, o Lasioderma. É uma praga terrível que pode furar e destruir charutos armazenados. Então os charutos vão para um congelador potente, a menos 15 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, por umas 70 a 100 horas. É uma medida sanitária essencial. Faz todo sentido. Uma proteção. E depois de congelado? Depois eles passam por uma estufa a um aquecimento leve, tipo 40 a 45 graus Celsius, por umas 4 horas. Isso serve para remover qualquer cristal de gelo que tenha se formado e evitar manchas de umidade na capa. Ok. Descongelou e secou. Agora sim. Agora vem a etapa final, que é crucial para a qualidade: a maturação.
Os charutos são levados para uma sala climatizada, com temperatura e umidade controladas, algo como 18, 22 graus Celsius e 65, 70% de umidade, onde vão descansar. Descansar por quanto tempo? O Genádio diz que o mínimo dos mínimos seriam uns 40 dias, mas o ideal mesmo seria bem mais tempo. Meses, talvez. E o que acontece nesse período de maturação? É tipo envelhecer um vinho? É uma analogia válida. Nesse tempo, a umidade interna do charuto se estabiliza por completo, em todas as folhas. Pequenas manchas de água na capa podem desaparecer e, o mais importante, os sabores dos diferentes tabacos usados no blend, miolo, capote, capa, se harmonizam. Eles casam, se integram. O charuto fica mais redondo, mais equilibrado. Ah, então é aí que entra aquela observação interessante do Genádio sobre a nossa umidora em casa. Exatamente. Ele sugeriu que, como muitas fábricas, por questões de custo e necessidade de vender logo, não fazem essa maturação pós-produção pelo tempo ideal, nós acabamos fazendo isso em casa. Como assim? Quando guardamos os charutos na nossa umidora por semanas ou meses antes de fumar, estamos, na verdade, permitindo que essa harmonização de sabores e estabilização da umidade aconteça. Estaríamos completando um processo que talvez tenha sido interrompido cedo demais na fábrica. Nossa, que perspectiva! A gente acha que está envelhecendo para melhorar, mas talvez esteja só finalizando a fabricação adequada. Muda tudo. Muda a forma de olhar, né? Com certeza. Falando em charutos específicos, o Tierra Maestra, que surgiu algumas vezes, ele é resultado daquele trabalho do Genádio com o híbrido, né? Buscando um perfil diferente do cubano. Isso. Foi um projeto dele com os lavradores parceiros para criar um tabaco com identidade própria, cruzando a semente cubana Habana 2000 com a mata fina local. A ideia era ter um off-Cuba brasileiro de qualidade. E tem duas versões, certo? Sim, o Tierra Maestra tradicional, que usa esse híbrido no miolo e no capote, mas tem a capa Cubra seco, mais neutra, como falamos. E tem o Puro Sangue, que é 100% feito com o híbrido, capa, capote e miolo. Mas essa versão é raríssima, produção muito limitada, quase experimental. Entendi. E o Genádio também tocou em alguns problemas que podem ocorrer, ligando eles ao processo. Por exemplo, o charuto que queima soltando faísca, tipo pólvora. Ele explicou que isso geralmente indica excesso de alguns sais, como sódio ou nitratos no tabaco. Pode ser resultado de uma adubação desbalanceada lá no campo ou de uma fermentação e maturação que não foram suficientes para degradar esses compostos. Faz sentido. E charuto que queima torto, fazendo canoa. Isso pode ter várias causas. Pode ser um problema na construção do charuto pelo torcedor, mas também pode ser por causa das características de combustão das próprias folhas usadas no blend. Às vezes, uma folha queima mais rápido que a outra. Complexo. E para fechar essa parte técnica, aquela crença popular, o charuto melhora no segundo terço. Qual a opinião dele sobre isso? Ele foi bem direto quanto a isso. Para ele, um charuto que foi bem processado, com fermentação e maturação adequadas, tem que ser bom desde a primeira puxada, prazeroso do começo ao fim. E se ele só fica bom depois? Pode ser um indício, segundo ele, de que o charuto saiu da fábrica ainda meio verde, talvez com a fermentação ou maturação um pouco apressadas. Aí o calor da própria queima estaria fazendo uma espécie de finalização forçada enquanto se fuma. Interessante. Ou seja, a evolução do sabor é normal, mas ele não deveria precisar melhorar para se tornar agradável. É um padrão de qualidade bem alto. Exatamente. Um charuto bem acabado já começa bom. Nossa, ouvindo tudo isso fica muito claro. Produzir um charuto de qualidade é uma dança muito delicada entre ciência agrícola, bioquímica da fermentação, arte manual do torcedor e, muita paciência, né? Muita paciência e muita atenção aos detalhes em cada etapa. Não é à toa que se compara a bons vinhos, queijos, cafés especiais. Envolve terroir, matéria-prima de qualidade, processos biológicos e químicos controlados e a mão humana refinando tudo. Por trás daquele momento de relaxamento e prazer com o charuto, tem uma cadeia de trabalho e conhecimento gigantesca. Sem dúvida. Valoriza ainda mais a experiência, né? Com certeza. E pensando em tudo isso que a gente conversou, especialmente nessa ideia da maturação pós-produção,
que talvez seja complementado em casa, o que fica para a gente refletir? É uma ótima questão. Talvez a gente precise repensar o que significa um charuto estar pronto para fumar. É logo que sai da fábrica? Ou depois de um tempo na nossa própria umidora? Exato. E como isso afeta a nossa escolha? Será que vale mais a pena procurar marcas que a gente sabe ou suspeita que investem mais nesse tempo de descanso na fábrica, mesmo que sejam mais caras, ou aceitar que parte do processo final pode acontecer conosco? Fica aí a reflexão, né? Onde termina o trabalho da fábrica e onde começa o nosso cuidado como apreciador? E como isso impacta nossa percepção de valor e nossa experiência final com o charuto? É algo para se pensar na próxima vez que acendermos um.